It's one small step for man, one giant leap for mankind. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 1969 ficou marcado como o ano em que o homem pisou na Lua. Mas no Brasil, o céu parecia mais cheio do que nunca. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. Enquanto os americanos celebravam o Neil Armstrong dando aquele passinho na Lua, aqui embaixo o governo brasileiro registrava em apenas um ano 106 casos de objetos voadores não identificados. E não é piada não, tinha papel timbrado, tinha carimbo, documento classificado como confidencial e até campo para essas naves serem desenhadas. Era paranoia da Guerra Fria? Era histeria coletiva? Ou realmente o Brasil viveu a sua era dos discos voadores? É isso que nós vamos descobrir hoje no Nerd Show 1969, o ano oficial dos discos voadores no Brasil. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Acho que a nossa geração, desde muito cedo, é muito acostumada à ideia de existirem alienígenas, mas não de existirem de fato, mas sim da ideia de que possam existir personagens ou até possa ter a ideia de ter alienígenas. A gente percebe isso muito por causa de várias produções que a gente tem no cinema, inclusive. É uma ideia muito aceita e muito usada. Já tivemos o ET do Steven Spielberg, que foi um grande sucesso de bilheteria. Contatos Imediatos de Terceiro Grau, também do Spielberg, que trouxe uma ideia de mistério e de comunicação com os alienígenas. Alien, o Oitavo Passageiro, que mostrou o lado mais sombrio deles. Até Thundercats é considerado alienígena, porque afinal eles vieram para o terceiro planeta, né? E os alienígenas podem virar até super-heróis, porque afinal de contas, o homem que veio de Krypton e tem superpoderes na Terra é chamado de o Super-Homem. Who are you? A friend. Mas você já parou para se perguntar de onde que isso surgiu? Como que essa ideia toda de alienígenas, ET, OVNIs veio à tona, pelo menos na nossa geração? Isso começou em 24 de junho de 1947 com um cara que se chamava Kenneth A. Arnold. Era um americano que era aviador e também um empresário muito respeitado. Mas segundo a história da época, o Keith Arnold teria visto 9 objetos voadores não identificados passando enquanto ele estava voando com a sua aeronave, com o seu aviãozinho. Elas estavam por cima de uma montanha, sobrevoando assim, fazendo uns movimentos meio irregulares, e ele até achou que poderia ser um reflexo da janela do avião dele, mas, segundo ele descartou essa ideia e achou que era tudo muito estranho, sendo que eram 8 peças iguais e uma 9ª peça que ficava voando na frente em um formato bem diferente, um formato mais peculiar. Parecia meio que um biscoito da sorte, mas só que intergaláctico. E o que ele teria falado é que esses objetos pareciam pires voando sobre a água. E o pessoal meio que interpretou um pouco diferente, né, o pessoal da imprensa, e acabou chamando isso de discos voadores, ou do inglês flying saucers, que deu essa ideia desse nome, mas que não era exatamente o que ele queria dizer, mas acabou ficando porque o nome era ótimo. Se você parar pra pensar, em 1947, sendo que ninguém tinha falado muito sobre isso ainda, parece uma ideia meio maluca, né? Um cara que tava voando e viu os objetos lá passando do lado dele, mas só que, como eu te falei,
falei, ele era uma pessoa muito respeitável. E as pessoas que têm esse respeito das pessoas, a gente costuma levar as histórias mais a sério, né? Só que da mesma forma que as pessoas começaram a acreditar na história dele, algumas pessoas vieram para desacreditar essa história e começaram a dar explicações. Algumas pessoas falaram que podia ser o reflexo do topo das montanhas e outras falando que eram só pelicanos voando. Mas um ponto muito interessante para nossa história aqui é que a partir desse relato, 853 denúncias de avistamento de OVNIs foram feitos naquela época. Mas eu fiquei pensando uma coisa e ver se você concorda comigo. É muito legal a história toda, mas a partir só de 1947 que vieram os OVNIs pra cá, fica parecendo uma coisa meio forjada, ou talvez um lançamento de alguma coisa, sabe? Não tinha história pra trás disso, não. As pessoas antigamente não viam isso, e elas viam, só que não tinha esse nome. Por exemplo, você já ouviu falar no Foo Fighters? I've got another confession to make. Foo Fighters é o nome da banda que veio de um fenômeno muito estranho que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Sempre que tinha os bombardeiros ou aqueles aviões que estavam em missão oficial, normalmente apareciam algumas bolinhas voadoras brilhantes em todos os registros fotográficos que apareciam. E a esse fenômeno foi dado o nome de Foo Fighters. Mas entre 1896 e 1897 também várias pessoas relataram que vinham como se fosse um Zeppelin passando por cima da cabeça deles. E com pessoas lá dentro, né? Vários, vamos dizer, uma tripulação, e que eles ouviam até as vozes desses Zeppelins. Que na verdade nessa época já tinha o projeto do Zeppelin, mas que não era tão avançado quanto eles estavam vendo, né? O que mostra que talvez poderia ser alguma outra coisa diferente, que o pessoal não sabia nomear ainda. Não existia o termo disco voador. Isso acaba também afetando um pouco a cabeça das pessoas, né? Até que veio aquele livro, O Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, de 1898, que era uma história de invasão marciana na Terra. Nessa época, a principal preocupação das pessoas eram os marcianos, as pessoas que vinham de Marte. Isso foi tratado como uma história que criou uma histeria coletiva, até porque ela foi narrada no rádio e as pessoas acreditaram que aquilo seria verdade mesmo. Something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Mas será que a partir desse primeiro caso e dessa publicidade que vem em cima, as pessoas foram condicionadas a também ver alguma coisa? Pode ser que seja uma possibilidade. Mas a gente tem que entender primeiro, no Brasil, como esse fenômeno chegou por aqui, porque esse sim é o cerne do nosso vídeo. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Nos Estados Unidos, o caso mais famoso de OVNI aconteceu no mesmo ano do primeiro avistamento, que foi o caso de Roswell, onde supostamente uma nave caiu numa localidade e vários seres foram resgatados. Até as naves, inclusive, que se partiram, foram recolhidas pelo exército americano, que supostamente encobriu tudo. E a partir daí, em 1952, o próprio governo americano, sem falar com tanta gente assim, criou o projeto Blue Book, que seria uma frente de investigação para ver se os casos eles faziam sentido ou não. E isso aconteceu por vários e vários anos, cerca de 20 anos, vendo todos esses casos alienígenas e dando um parecer, tentando desmistificar isso tudo. Coisa que não aconteceu de início aqui no Brasil. E conhecidamente, de acordo com o Arquivo Nacional Brasileiro, o primeiro caso de avistamento alienígena documentado aconteceu em 1952, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver aí, são algumas fotos que um fotógrafo tirou de um suposto disco voador que apareceu nos céus da praia da Barra da Tijuca. Com certeza, esse foi um caso que chamou bastante atenção. Mas um dos casos mais famosos daquela época e que também parece ter sido investigado, ou pelo menos analisado pelo Exército, foi o caso do voo da Varig de 1954.
O voo da Varig saiu do Pará e foi em direção ao Rio de Janeiro. Só que do lado esquerdo, o piloto viu que tinha uma luz muito estranha, que ela acendia e apagava. E toda a população, que inclusive está descrita aí no documento, também atestou os fatos, viu essa luz também. Essa luz foi seguindo o voo e fazendo um movimento muito errático, né? Pra lá, pra cá, de chegar num determinado ponto em que esse voo teve que parar forçadamente em São Paulo por causa do perigo que podia estar lá. Caso esse muito parecido com um caso de anos e anos depois, de 1982, o voo da VASP 168. O avião estava praticamente cheio. Mais de 150 passageiros. Depois de 1 hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. Nesse caso, acontece a mesma coisa, mas com um agravante. Dessa vez, não é só o piloto e a tripulação que vem. Todos os passageiros do voo foram testemunhas. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas mesmo, pontiagudos, e uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul assim claro, um azul de branco, sabe como aquelas lâmpadas de mercúrio. O capitão conta que estava mais ou menos a 900 km por hora e que essa luz ela seguia sem problema nenhum essa velocidade toda, que era uma cor num formato estranho, meio circular com algumas pontas e que sempre mudava de cor. E mais um agravante do que a tripulação e os passageiros também verem a mesma coisa, essa luz também foi relatada por um avião da Transbrasil e também um outro de uma outra companhia, as Aerolinhas Argentinas. Esse caso foi um grande mistério na época e que com certeza ganhou as manchetes e fez muita gente ficar pensando. Mas uma das coisas que eu fico pensando vendo isso é: por que sempre acontece com pilotos? Será que é mais fácil para eles verem isso? E será que eles mentiriam por algum motivo? Porque isso só acaba com a carreira deles. À esquerda eu via na minha janela um ponto luminoso que pela coloração não era o normal. Aí até chamei o primeiro oficial e o engenheiro de voo. Vocês estão vendo aquilo ali? Eu olhei e tal, ponto amarelo, coisado. Nós estamos voando a quase 1000 km por hora. E a velocidade relativa nossa, quer dizer, mesmo a distância, dava a impressão que ele estava nos acompanhando. O mais engraçado disso tudo é que, consultando o Arquivo Nacional, existe desde 1977, que foi o primeiro caso que eu pesquisei, um formulário para informar o que os pilotos veem, os avistamentos que eles têm durante o serviço deles. Tem caso de 1977, caso de 1978, caso de 1980, 82, 2012 e 2017. E eles todos com riqueza de detalhe, descrição de como que aconteceu e que com certeza gera um grande alerta aí para nossa investigação. Mas quando a gente pensa em casos brasileiros e que envolvem operadores de voo ou pilotos, não dá para deixar um dos casos mais famosos daqui do Brasil, que aconteceu em 1986, que ficou conhecido como a Noite dos OVNIs no Brasil. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. Nesse dia, 21 objetos não identificados estavam no espaço aéreo brasileiro e tentaram ser interceptados por caças. Ele foi informando que o contato estava se aproximando. Foram se aproximando, baixou para 15 milhas, 10 milhas, 5 milhas, quando de repente ele me informou que os contatos estavam atrás de mim, imóveis, a 2 milhas de distância, me acompanhando. E o mais diferente nesse caso todo é que normalmente não se tem muitos detalhes, não se tem muitos registros, mas esse gerou vários. Inclusive um áudio que também está no Arquivo Nacional de 1986. Mike Bravo Zulu observou um objeto na radial 100 se deslocando para a radial 150. Ele disse categoricamente que ele estava em movimento e que não é uma estrela. Disse que ele não está, que ele não é uma estrela e que estava em movimento.
estava em movimento. Aí ele fez curva e acompanhou. O mais diferente nesse caso é que o relatório oficial mostra que realmente parecia haver inteligência nesses objetos, que eles não conseguiram alcançar, porque eles alcançavam velocidades muito maiores do que a gente podia aqui na Terra, mas só de ter um parecer oficial já torna o caso todo muito estranho. Até 2023, o Arquivo Nacional teve 700 registros ao longo da história. Pelo menos esses que foram lançados. Claro que existem muito mais, mas esses foram que foram disponibilizados para o público e que todo mundo pode ter acesso. Mais uma coisa que eu te falei no início desse vídeo me chamou muita atenção. Existem 106 casos só de 1969. Todos são casos de avistamento de pessoas diferentes e muitas das vezes da mesma cidade, principalmente de Lins, no interior de São Paulo. É registro de eletricista, de militar, de feirante, vendedor de fruta, que de uma forma ou de outra fizeram vários registros de avistamentos, sendo desenhando o que essas pessoas viram, falando sobre a escolaridade dessa pessoa, se ela tinha televisão em casa ou não, e muitas das vezes não tinha, mas que com certeza puxa um ponto bem interessante para a gente pensar o porquê que em 1969, especificamente, tiveram tantos casos assim. Claro que isso faz a gente pensar que em 1969 foi o ano em que o homem pisou na Lua e que a partir disso isso se tornou um assunto muito chamativo, muito tratado pela mídia. E isso, claro, que aconteceu em âmbito global. Mas será que a partir do grande evento, do pouso na Lua, desse conteúdo que vinha a partir disso, isso influenciou de alguma forma o número de avistamentos aqui no Brasil, que nem influenciou o primeiro caso lá em 1947 nos Estados Unidos? Porque não era coisa assim, ouviu falar, carimbado, o pessoal colocou lá nos arquivos da aeronáutica. Claro que isso é uma coisa que a gente dificilmente vai ter alguma resposta, mas eu e você podemos pensar numa talvez conclusão. Será que isso só foi fruto da imaginação por causa de uma histeria coletiva ou que realmente tinha alguma coisa em 1969 olhando direto pra gente? Talvez a gente nunca ache uma resposta definitiva, mas com certeza temos que olhar melhor para o ano de 1969, porque o céu no Brasil parecia estar bem cheio. Você conhecimento. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!